Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma parte fascinante e muitas vezes esquecida da história de Abraão. Quando pensamos em Abraão, logo nos lembramos de Isaque, o filho da promessa. Mas você sabia que a linhagem de Abraão se estendeu muito além dele? Vamos mergulhar juntos nos capítulos 25 de Gênesis para descobrir os outros descendentes do grande patriarca. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assureus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelhas aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo. Mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora.
Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Para nós, hoje, isso pode parecer estranho, mas o direito de primogenitura era extremamente valioso naquela cultura. O filho mais velho recebia uma porção dupla da herança e se tornava o líder da família após a morte do pai. Era um direito sagrado. No entanto, a resposta de Esaú revela muito sobre seu caráter. Ele disse: "Estou quase morrendo. De que me servem esses direitos?" Para satisfazer uma necessidade imediata, a fome, Esaú estava disposto a abrir mão de sua bênção futura. Jacó insistiu: "Jure primeiro." E Esaú jurou, trocando seu direito inestimável por um prato de comida. O texto bíblico conclui de forma dura. Assim, Esaú desprezou os seus direitos de filho mais velho. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora, sem dar a mínima importância ao que havia acabado de fazer. Aqui estão curiosidades de Gênesis 25, um capítulo cheio de transições importantes: a morte de Abraão, o nascimento de Esaú e Jacó, e o início de uma nova geração da promessa. Abraão casa-se novamente. Após a morte de Sara, Abraão se casa com Quetura, uma mulher que lhe dá 6 filhos: Zimrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Isso mostra que, mesmo idoso, Abraão ainda foi abençoado com vigor e descendência. Os filhos de Quetura se tornaram nações árabes, ligadas ao Oriente Médio. Os filhos da promessa e os filhos dos dons. Abraão deu bens e presentes aos filhos de suas concubinas e os enviou para o Oriente, mas tudo o que possuía deixou para Isaque. Isso reforça que Isaque era o herdeiro espiritual e legítimo da promessa divina. A morte de Abraão. Abraão morre aos 175 anos, velho e cheio de dias. Seus 2 filhos, Isaque e Ismael, se unem para enterrá-lo na caverna de Macpela, ao lado de Sara. É um momento de reconciliação familiar e cumprimento da promessa. Deus havia dito que ele morreria em paz. A bênção continua com Isaque. Após a morte de Abraão, Deus abençoa Isaque. Isso marca a passagem do bastão da aliança, garantindo que a promessa feita a Abraão continue através de sua linhagem. A genealogia de Ismael. O texto lista os 12 filhos de Ismael, que se tornam 12 príncipes e fundam tribos árabes. Isso cumpre o que Deus prometeu em Gênesis 17:20, que Ismael também seria pai de uma grande nação. Mostra que Deus é fiel até mesmo com quem não é o filho da promessa. A esterilidade de Rebeca. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Isaque ora insistentemente por ela, e Deus ouve sua oração, mostrando que a promessa de multiplicação depende do poder divino, não da força humana. O nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. Rebeca sente um conflito dentro do ventre, e Deus revela que 2 nações estão sendo formadas: Esaú e Jacó, os fundadores de Edom e Israel. Mesmo antes de nascer, Jacó é escolhido por Deus como o portador da aliança. Isso mostra que a eleição divina é pela graça, não por mérito. O prato de lentilhas. Esaú, cansado e faminto, vende seu direito de primogenitura a Jacó por um simples prato de ensopado vermelho. Esse ato simboliza a troca do espiritual pelo material, uma escolha impensada e impulsiva. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia sobre valores e escolhas. Significados dos nomes. Esaú significa peludo ou áspero por causa de sua aparência ao nascer. Jacó vem de Yaakov, que significa aquele que segura o calcanhar, pois nasceu segurando o calcanhar do irmão, mas também pode significar aquele que suplanta, enganador. Ambos os nomes profetizam seus futuros. A soberania de Deus. O capítulo mostra que, mesmo em meio a decisões humanas, Deus cumpre seus propósitos soberanos. A história de Jacó e Esaú prepara o caminho para o nascimento da nação de Israel, o povo da aliança. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre valorizar as bênçãos de longo prazo em vez de ceder aos desejos momentâneos. Esaú trocou o eterno pelo temporário, o significativo pelo trivial. E essa decisão teria consequências profundas para ele e para todos os seus descendentes. E assim, a saga da família de Abraão continua, cheia de drama, conflitos
e, acima de tudo, da mão soberana de Deus, guiando a história para cumprir seus propósitos. Espero que vocês tenham gostado de aprofundar o conhecimento sobre esses personagens e eventos tão importantes. A história de Gênesis é rica em detalhes que nos ensinam muito sobre a natureza humana e o plano de Deus. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as Escrituras conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você achou. Fiquem com Deus e até a próxima.